Seja muito bem-vindo ao canal Curso Bíblico Grátis. Você que ainda não é inscrito neste canal, não se esqueça, clique no sininho, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Márcio André e quero nessa oportunidade rapidamente meditar com você em Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 20. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, carta aos Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20, conhecido como batalha espiritual. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo de número 15. Agora o versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. E para encerrar o versículo 20, Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possais falar dele livremente, como me convém falar, para que possa falar dele, de quem? Do Evangelho, livremente, como me convém falar. Amém. Então aí está, amados, esta carta paulina, escrita à igreja de Éfeso, uma carta onde o apóstolo Paulo escrevera, além das 12 outras cartas que ele registrou, inspirado pelo Espírito Santo. E nós queremos aqui meditar nessa passagem bíblica. Você que, por exemplo, desejar pregar com base nesse texto, ou mesmo meditar sobre o mesmo, vai ser de grande valia. Então, a primeira coisa que eu quero destacar nesta carta é algo que não é coincidência, mas sim verdades profundas, embora simples, que estão no texto, mas verdades muito relevantes, muito profundas. Por exemplo, quando ele começa aqui no versículo 10, você pode observar aqui na tela ou mesmo na sua Bíblia, você pode abrir Efésios capítulo 6, verso 10 ao 20, você vai notar que primeiramente ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, Paulo está deixando claro que a nossa força, a nossa proteção e segurança vem do Senhor. Está no Senhor Jesus. No versículo 11, ele diz, revesti-vos de toda. Se você puder anotar em um caderno, ou se você achar conveniente, mesmo na sua Bíblia, grifar essa palavrinha aqui toda, você pode fazer isso, tá bom? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí no versículo 12, ele começa dizendo o seguinte, porque não temos que lutar contra carne e sangue,
mas sim contra os principados, as potestades, e aí ele vai descrevendo. Quando chega no versículo 13, observe que ele diz: portanto, tomai toda, estão lembrados aqui, do versículo 11, toda a armadura de Deus, revestivos. Aqui no versículo 13, ele reforça, ele reitera, ele corrobora dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus. E aí ele continua: para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estão observando? Toda, versículo 11, tomai toda a armadura, toda, versículo 13, e aqui, havendo feito tudo, olha só, toda, havendo feito tudo, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Muito bem, aí ele continua. Quando você chega no versículo de número 16, vou subir aqui um pouquinho a tela. Quando você chega no versículo 16, olha só: tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual poderia apagar o quê? Todos os dardos inflamados do maligno. Gente, isso aqui não é coincidência, isso aqui é uma revelação profunda da palavra, que a gente, com oração, buscando a ajuda de Deus, logicamente, porque o melhor intérprete da Bíblia é o próprio que a inspirou, a saber, o Espírito Santo. Então você observa a repetição, você observa didaticamente a palavra todo, tudo. Olha só, versículo 16: tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis fazer o quê? Apagar todos, não são alguns dardos inflamados do maligno, que o escudo da fé vai nos proteger, mas são todos os dardos inflamados do maligno. Então, você vai agora para o versículo 18 e vai observar, deixa eu subir aqui um pouquinho a tela, você pode acompanhar na sua Bíblia, mas você pode olhar direto aqui para a tela, tá bom? Olha só, versículo 18: orando em todo o tempo, e depois o que mais? Com toda a oração, e depois e súplica no Espírito, e vigiando depois como? Nisto vigiando com toda a perseverança e súplica por quem? Por todos os santos. Então aqui, todo, 1. Aí vem toda a oração, 2. Aí vem vigiando nisso com toda, 3. Aí vem, por último, e perseverança e súplica por todos os santos, 4. Então só no versículo 18 de Efésios capítulo 6, você vê por 4 vezes, em apenas um versículo, a expressão denotando totalidade, inteireza, ok? Deu para entender até aqui? Então, isso é algo profundo. Por quê? Porque a gente entende, por exemplo, pela Bíblia, segundo a teologia, que Deus tem um número, claro que é simbólico, e o número de Deus é o número 7. Por que 7? Porque 7 pressupõe, indica, significa perfeição. Então Deus é perfeito. Por isso o 7 o representa, porque ele é símbolo da perfeição. Se Deus é perfeito, suas obras também são perfeitas. Em Filipenses 1,6 está escrito, por exemplo, pelo próprio apóstolo Paulo: e tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então você pode anotar também esse texto paralelo a Efésios, Filipenses capítulo 1, versículo 6. O que isso quer dizer? Que aquele que começou a boa obra é o mesmo